Boa noite. Quer dizer que hoje é o encerramento, o fechamento desse ciclo aqui? Coisa boa, né? Chegamos na aula 20, preparando para um novo ciclo daqui a pouco, uma nova pergunta na vida de vocês, né? Saíram do que vou conhecer e vai para o quê? Quem sou? Então, vamos lá. Hoje, a gente tem 2 avisos importantes aqui para você, né? Para vocês. É que a gente tem aqui na sala alunos do ciclo 10. Quem são? Ali tem 3, ali tem 1. Aqui tem algum? Não. E aqui tem algum? Não, todos do básico. Eles estarão aqui hoje, né? Para dividir com a gente essa dinâmica que a gente vai fazer no início. Que hoje a aula, a Ricardo disse assim, a facilitadora de hoje. Mas hoje a gente nós não teremos uma facilitadora. Nós teremos vários facilitadores, que são vocês. Quem vai dar aula hoje são vocês. Hoje a gente só vai falar o tema. Aula 20, uma sociedade espírita e uma instituição espírita. Então, eu só vou dar esse minutinho que está todo mundo chegando para ir sentando aqui. Na medida que quem for chegando do ciclo 10, me ajude, viu, Ricardo e Luana? E dividindo, porque aqui não tem ninguém do 10 e nem aqui, só nesses 2 de lá. Então, quem chegar, vir para cá, para não ficar todos juntinhos. Não é para ficar uma turma só de ciclo 10, não, viu? Bora, gente, sentando. Você é do 10? Não. E vamos ajudar o pessoal aqui da frente também, porque a galera, né, tá fazendo um grupão maior, outro menor. E eu vou explicar para vocês como vai ser o nosso processo de hoje. Oi. Aí eu não... Na hora eles aparecem, que a gente também não tem como sair agora. Vamos lá. A gente vai dividir vocês aí em 4 grupos. Vamos conhecer, então, 4 temas agora. Eu vou numerar antes de aparecer os temas. Aqui a gente fica com grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4, ok? 1, 2, 3, 4. Cada grupo vai ficar com o tema aqui conforme o número, né? O grupo 1 é os princípios espíritas e importância na sociedade. O grupo 2, viver a felicidade na Terra, a autotransformação. O que felicidade tem a ver com autotransformação? Grupo 3, consciência de ser espírito imortal e reflexos disso numa sociedade. E o grupo 4, qual o papel de uma instituição espírita? Ok? Então, aí a gente vai dar para vocês 20 minutinhos, ou menos, vou sentindo aí o tempo de vocês, para vocês conversarem e uma pessoa apresentar aqui a discussão de vocês sobre o tema para arrematar, ok? Vamos ouvir o grupo 1, sim. Vamos ouvir o grupo 1, tema, os princípios espíritas e sua importância na sociedade. Boa noite. Boa noite. Pode começar. Pode começar. Bem, nosso grupo 1 ficou com os princípios espíritas e sua importância na sociedade. Então, vamos falar aqui um pouco como é que nós espíritos devemos estar dentro dessa sociedade, né, buscando essa evolução. Então, anotamos aqui os princípios e a gente vai discorrer um pouquinho para fazer uma conclusão. Você quer que eu fale? Silêncio, para ouvir. Aí não vale, tem que ouvir. Vamos lá. A gente deu uma pescada no livro, né? O pessoal do ciclo 10 também deu uma boa ajuda. A gente vai falar aqui os 7 princípios e aí depois Nath conclui. O primeiro, a existência de Deus, causa primeira. O segundo, a existência dos espíritos como seres imateriais. Terceiro, evolução dos espíritos. Quarto, reencarnação, mecanismo fundamental para a evolução. 5, mediunidade, meio natural de comunicação entre os espíritos. O sexto, moral cristã, como código de ética espírita.
E o sétimo e último, não menos importante, a pluralidade dos mundos habitados. E na discussão aqui do grupo, a gente chegou à conclusão que nós, espíritos, devemos ter essa consciência da imortalidade, espíritos imortais que somos, buscando a nossa caminhada, a nossa trajetória, né? Buscando sempre a nossa evolução. E na existência, dentro dessa sociedade, buscar os princípios éticos, os ensinamentos de Jesus, buscando aplicar esses conhecimentos na prática, né? Buscando amar o próximo, ajudar a sociedade como um todo. Então, a gente vai buscando também a nossa evolução e a evolução da sociedade. E a gente fala também dessa questão da comunicabilidade com os espíritos, sabendo que a gente, espírito, né? Pessoas encarnadas ou desencarnadas, podemos manter essa comunicação. Então, isso é importante a gente ter em mente. A mediunidade, né? Através da mediunidade, a gente vai estar alcançando também esse princípio de buscar a comunicação com os desencarnados. E fala a questão... E a pluralidade dos mundos habitados, né? Exato. Nós não estamos sós, com certeza tem outras. E a gente, em resumo, entendeu que se a gente evolui como ser único, a gente consegue também evoluir a sociedade. Evoluir como um todo, né? Então, a gente vê que nossa sociedade não é a mesma de antigamente, né? Então, passamos, todos nós, por experiências aqui na Terra, encarnados. Então, a gente tem que saber que a reencarnação é o nosso processo natural para a nossa evolução, o nosso aprendizado. Então, vamos estar aqui juntos nesse processo e a gente vê que a sociedade como um todo também evolui, de acordo com a evolução do espírito. Então, a gente vê que tudo está interligado e assim vamos, né, buscando a nossa melhora. E uma frase que eu acho interessante é que a fatalidade inerente ao espírito é o nosso autoconhecimento. Quanto a gente mais se conhece, mais a gente se entende, mais a gente evolui. E evolui a sociedade. Viu que eu disse? Viu que eu disse que a gente não ia dar aula hoje? Deram aula. Eu trouxe alguns complementos, mas nesse caso vocês foram exatamente no cerne aí do tema, né? Porque primeiro é preciso pensar esses princípios aí, cada um deles, né? Foi até pergunta da gincana. E na hora o povo não soube responder, ficou confuso, foi lá, foi cá, não, desistiram de responder para não perder ponto. Mas é importante a gente pensar, quando a gente fala, né, uma sociedade espírita, a gente não está falando uma sociedade regida por uma religião espírita, por teorias, conceitos, mas uma sociedade em que esses princípios de fato vigorem, né? E aí, gente, a gente pode pensar, desses temas todos aí, o que é novo aqui, que surgiu agora? Nenhum, né? Se a gente for olhar, tá na história das religiões, né? Tá na novela da Globo, não pode falar o nome da emissora, tá na novela, tá nos filmes, muitos filmes falam da imortalidade, outros falam da reencarnação, outros falam, né, da mediunidade, da comunicação. Claro que não como filmes espíritas, mas trazendo esses princípios ali, né, dentro da criação, dentro do processo. E trazendo para a sociedade de forma muito informativa, sem um viés do religioso, né? Mas são princípios. Então, assim, para a gente entender que não basta a gente saber que esses princípios existem, né? Não basta a gente saber que existe um Deus, saber que existem espíritos, né? Então, existe um passo à frente aí, que é, para que esses princípios vigorem nessa sociedade, é preciso que a gente saia de um processo de crença, né? Deixar de apenas crer em tudo isso, na existência disso, mas para ser e sentir, né? E integrar tudo isso no nosso processo, como quem olha no espelho e vê o espírito, né? Como quem lida na vida, nas questões da vida, nas experiências da vida, eu sou um espírito, né? Mudando muitas vezes até a nossa forma de falar, tipo, eu tenho meu espírito, né? Meu espírito não é meu, eu sou eu,
né? Sou eu espírito. Então, para a gente pensar, né, a importância de que esses princípios passem a integrar, né, e de fato fazer o que as meninas trouxeram aqui. Como era o nome delas? Aileen e Nathalie. Nathalie. Dessa sociedade, porque para ele vigorar na sociedade é preciso que ele se naturalize nessa sociedade, né? E começa pelo reconhecimento de si mesmo, né? Então, não se preocupe com esses slides se eu pular, porque são só complementos se, né, a gente precisasse fechar. Então, se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade, é esse convite, né? Porque viver com vistas à eternidade é, ao mesmo tempo, saber que a gente tem esse tempo imortal aí, né? Que não cessa, mas, ao mesmo tempo, a importância do agora. Então, parece contraditório, mas é um aprendizado da compreensão da imortalidade, é compreender o tempo das coisas. E esse tempo é a nosso favor. Então, uma sociedade onde esses princípios vigorem, né, necessariamente será regida pela essa consciência da imortalidade do espírito, pelo amor e pela caridade. Tudo isso, tudo que a gente pensa de bom numa sociedade virá da integração desses processos, né? Então, esses princípios devem prevalecer na consciência humana, vencendo o materialismo e contribuindo para uma sociedade mais justa, né? E para esse aqui e agora, né? Não a gente viver pensando nisso para uma vida depois, né? Eu vou ser bom agora, eu vou melhorar agora para uma vida pós-morte, né? Para ganhar no além-túmulo algo de melhor. Mas não, a imortalidade nos convida a pensar que a gente pode ser melhor do que a gente mesmo no agora, né? E começar a viver esse agora. Então, grupo 2 agora. Quem serão os representantes aí do grupo 2? Esse grupo 2 tem muita coisa para falar, porque eles não conseguiram ficar calados. Agora pode falar à vontade. Começa aí. Nós trouxemos um reforço. O grupo 10 pode falar também, pode falar. Noite branca. Eu só vou falar uma coisa, só. Marcos, Luiz. Eu só vou falar só isso aqui quando terminar. Deixa vocês falarem. Você começa, eu emendo. Bom, a gente foi muito feliz conversando, porém pouco felizes nas anotações. Mas a gente falou bastante, realmente. Então, é difícil falar de felicidade nesse mundo tão conturbado, né? Porque algumas colegas ali estavam falando, fazendo justiça a vocês que estão aí, que é muito difícil você ser integralmente feliz com tanta desgraça pelo mundo afora. Guerras, doenças e etc. Mas como nós estamos num mundo de provação, aí até da minha parte, antes de passar para o Marcos, eu estava pensando aqui, a gente não tem recursos pedagógicos suficientes, nem aqui no Harmonia, nem em lugar nenhum do mundo, para que a gente consiga nos tornar anjo nessa encarnação. Vai ser muito difícil, né? Ou pelo menos chegar perto de um Francisco Cândido Xavier, né? Então é muito difícil para a gente tem que lutar muito. Eu acho que essas pessoas que conquistam felicidades, elas conquistam as felicidades em função do seu lado interno. Quando ela consegue amar as pessoas, desejar bem para essas pessoas, e nada que aconteça de ruim no entorno dela o atinja. Eu até dei um exemplo, onde vocês estão me vendo aqui, vocês me apontariam o dedo, você está aí, não, eu estou dentro da retina de vocês, e aí forma uma imagem, então no cérebro de cada um de vocês. Não é? Mas se vocês fossem, Deus livre e guarde, cegos, tivessem defeito visual, vocês não me enxergariam. Então, se eu estivesse xingando vocês com esse tom que eu estou falando aqui em japonês, eu acho que não tem ninguém aqui que fale isso,
também não atingiria ninguém de vocês. Então a felicidade ela é muito mais interna do que externa. E para as coisas que acontecem externamente, que a gente não consegue ajudar a dar ali uma mão, pelo menos a gente ore por essas pessoas que estão em guerra, que estão se matando. Todos os dias tem na TV, em qualquer lugar que você abra, tem muita notícia ruim, né? Então isso não pode mexer com a nossa felicidade. A gente tem que ser feliz por estar com Deus, rezar por essas pessoas, orar por essas pessoas e não deixar que ninguém te atinja com o mal. E o mal está aí circundando a gente todos os dias. Essa é a grande luta da nossa felicidade interna. Perfeito. Continuando no tema felicidade, eu acho que a felicidade não é só aquele que você sente momentaneamente. A felicidade não basta você achar que está sentindo, porque você está tendo um bem-estar. Quando você procura o verdadeiro sentido da felicidade, é quando você consegue se desprender de todos os seus dogmas e de todos os seus preconceitos e começa a achar a felicidade na felicidade dos outros. Que na hora que você consegue ser feliz, porque você viu o sucesso das pessoas ao seu redor, porque você viu que aquelas pessoas venceram aquelas dificuldades e conseguiram superar esses preconceitos para poder conviver em paz dentro de uma comunidade, aquilo é o verdadeiro sentido da felicidade. Porque muita gente confunde felicidade por uma realização pessoal ou por obtenção de algum prêmio ou de alguma satisfação momentânea. Então, quando é que isso acontece? Que é a sua autotransformação. Ela acontece quando você começa a se conhecer melhor e encontrar as respostas aos seus questionamentos pessoais em cima dos ensinamentos. Quando você consegue fazer isso, você está encontrando a sua própria felicidade, a verdadeira, e não aquela que dizem para você que você é feliz. Só isso. E nosso amigo aqui vai concluir. Eu tenho um vício que eu peguei após eu ter conhecido o kardecismo, de colecionar frases. E eu as escrevo em folhas de ofício, e em cada parte, prateleira ou armário do meu quarto, eu boto. Então eu vou juntando. Aí todo dia de manhã, quando eu levanto, eu puxo uma. E daquela que eu puxo ali, eu boto ela para o meu dia. As mensagens que vêm, né? São bem interessantes. E para poder encaixar isso aqui, eu vi uma bem interessante. Para ser feliz, é preciso permitir que as coisas lindas aconteçam. Porque a felicidade, ela bate na porta, mas não gira a maçaneta. Quem vai decidir se ela entra ou fica do lado de fora somos nós. Eu liguei, viu? Obrigada, rapazes. Franklin, como é o nome? Luiz e Marcos. Uai, eu li um Franklin? Tem? Luiz. Eu falei, então tinha mais um aqui que eu vi e não estava aqui, não é possível. Opa! Arrasaram. E eu estou pensando aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar depois disso, né? Mas bora futucar que tem. Sempre tem. O pessoal está saindo melhor do que a gente pensava, né? Está saindo melhor, com certeza. Foi lá muito bom. Bom demais da conta, como diz meu marido mineiro. Aquela velha pergunta, né, da felicidade. A felicidade é deste mundo? O que vocês acham? Os outros grupos podem soprar. Felicidade é deste mundo, gente? Não? Sim? Claro que sim, né? É importante isso que eles trouxeram do que é essa felicidade, né? Porque
a ideia que a gente tem de felicidade nos permite pensar e, às vezes, até relativizar, né? Porque, assim, ele falou ali, não vamos nos tornar anjos nessa encarnação. Nem sei mesmo se são anjos, né? A gente tem essa figura alada aí no nosso imaginário, mas, mesmo sem pensar anjos, pensar espíritos que já alcançaram aí todas essas habilidades, né? São trajetórias para o espírito. Mas a gente tem que pensar que a felicidade, e nós precisamos entender que essa felicidade é possível aqui e agora sim. Porque ela é um estado de espírito, né? Ela é um estado de espírito, não é um ter, é um ser. E isso a gente vai construindo nesse processo que ele também trouxe da autotransformação. Porque sempre que a gente entra no centro, várias casas espíritas sempre trazem, né? Reforma íntima, né? Reforma íntima. O que é reformar essa intimidade? O que é reformar esse ser, né? Aí aqui Adenauer ele traz como um processo de autotransformação, de autodeterminação do espírito, né? E ele fala dessas fases, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é esse caminho de encontrar essa felicidade, porque quando a gente fala dessa felicidade como estado de espírito, não significa que a gente não vá viver as adversidades, elas vão surgir. O diferente é o como a gente vai lidar com essas diferenças, essas mudanças, né? Porque ele disse assim, é porque eu não gravei o nome de quem é quem, então, a frase que ele tira no dia dele, né? E aí, foi Franklin, né? Eu estou dando um exemplo, você acorda e lê a sua frase e leva essa frase para o seu dia. E a gente consegue, no nosso dia a dia, fazer essa conexão para manter isso no dia inteiro? Não, né? Você até pega a frase, mas às vezes você chega, um exemplo aqui que o pessoal sempre traz é a fechada na paralela, né? Ganha a primeira fechada na paralela, já desconecta tudo, já bagunça ali a linha da felicidade, E aí já começa. Então, assim, esse estado de espírito, né? É esse estado de alcançar essa felicidade e dessa busca, dessa autotransformação. Ele quer falar, alguém leva lá o microfone? Nem sempre essa fechada te tira do sério. Quando você puxa a frase, você determina que o seu dia vai ser feliz. Pode acontecer, o mundo pode se acabar, mas você vai espalhar a felicidade. Mas é aquele negócio que eu falei, você tem que sair determinado, dizer que nada vai te atrapalhar, porque quando você sai na dúvida, tudo vai acontecer. É fato. Um exemplo básico. Sua família está em paz, está uma harmonia tremenda. Aparece uma sementinha do mal do nada. Bagunça a vida de todo mundo. Mas essa é a ideia do alcançar esse estado, entende? É claro que para muita gente algumas coisas já não tiram desse estado aí. Outra lá na frente já tira, outra não. Então a gente vai fazendo esse processo, por isso que é importante a gente pensar o que é essa reforma íntima, o que é esse autoconhecimento, né? O que é esse processo de autotransformação. Porque ele não é linear. É a gente com os nossos desafios que aparecem, né? O exemplo da paralela eu dou de brincadeira porque, né, o pessoal brinca muito, né? O primeiro que me fecha, pé. Mas são muitas outras questões que vão surgindo e que a gente encontrando esse modo, né? Esse processo, essa fase da autotransformação para conseguir que os nossos sentimentos não sejam do 0 ou 100 de variação, né? No lidar com as questões do dia a dia. Então, essa felicidade para a gente entender que ela não é aquele mundo, aquele reino encantado. Encontrei a paz, né, do lago, da harpa. Não, é o viver, está no viver. Paz de espírito, é um estado de espírito, né? Porque as coisas vão acontecer, você vai
sentir uma injustiça, você vai vivenciar as questões que ele trouxe do mundo externo, da guerra, né? Estamos nesse mundo em que tudo isso está acontecendo, né? E não viver esse sobe e desce de emoções ligados, né? E a todas essas coisas que vamos viver está relacionada a esse estado interno. Então, por isso a felicidade ela é um estado de espírito, né? Escolhas, eu digo, porque ontem eu frequentava a Fraternidade Espírita Irmã Sheila e teve o café, né? E nós trabalhamos em prol de todo mundo ali, na busca do acontecimento, no propósito. E foi uma felicidade tão grande, porque foi um café para 600 pessoas e nós conseguimos, né? Que a gente está na construção lá em Nova Brasília para atender pessoas mais carentes do que nós, eu sempre digo isso. E no final foi tanta felicidade, aquele momento de alegria, de prazer, de gratidão a Deus e à espiritualidade pelas oportunidades, a mentora da casa, que é a irmã Sheila. Então, eu digo que felicidade é momento, né? São as escolhas que você faz, é o propósito que você faz. Isso, para mim, é felicidade. É se encontrar dentro do seu propósito, né? Que cada um tem o seu. Ali, Ricardo. Isso que o nosso irmão Walter, nome do meu pai, coisa linda. Isso que nosso irmão Walter trouxe é bem interessante. Eu talvez não vá saber contar agora a história do rei e do monge. O rei precisava entender o que era céu e inferno. Eu não vou saber contar agora, mas ontem eu vi algo bem interessante, uma mensagem de 2 jovens, em que um estava sempre buscando a felicidade. Então, ele levantava de manhã na felicidade e vivia o dia dele na felicidade. Mas tinha um que sempre ligava dizendo: nossa, o mundo realmente está difícil, o mundo está ruim, o mundo está péssimo, nós estamos vivendo uma vidinha de, desculpe o termo, de merda. E o amigo via aquilo, para não contradizer, para poder não irritá-lo, ouvia, mas não queria acessar o pensamento dele, que eu acho que é isso que acontece no mundo, né? Tudo que nós pensamos se reverbera no universo. Então, quanto mais negativo nós pensarmos, porra, nós está em guerra, tá? Vamos orar. Pô, o cara está com fome, vamos dar um pão. Está com sede, vamos dar uma água. Está sem roupa, vamos vesti-lo. E vamos pensar positivo, que aquilo é um momento, vai passar. Até que um belo dia, ele ligou para esse amigo, com toda a negatividade: rapaz, você já viu que nossa vida está uma merda? O amigo disse: não, alto lá, merda está a sua vida, a minha está perfeita. Desse dia para cá acabou a amizade. E assim é a sociedade hoje. As amizades são acabadas. Desconectadas. Porque acaba, diante dessas questões... Tá sem som? Não, né? Tá com som? Tenho a impressão que não. Esse tá melhor. A gente acaba vendo diante de tudo isso, escolhendo um lado, né? Quem é certo, quem está errado, e aí vai polarizando as coisas. Mas é bem por aí. Não vamos perder a amizade. Então, gente, falando dessa reforma íntima, e que a gente conhece como... Tem um espírito batedor aqui hoje. A gente fala do processo de autodeterminação do espírito, que vocês vão ouvir muito falar isso no próximo ciclo, porque cada fase dessa vocês vão trabalhar lá. Então, esse processo de autodeterminação começa com a gente desejando se conhecer, né? Na verdade, tem mais uma linha depois de autoiluminação, não são 4, são 5, porque vem a autodeterminação. É o processo de começar a se conhecer, né? E aí o autoconhecimento é conhecer o que está no nosso consciente mesmo, prestar atenção naquilo que a gente faz, em como a gente reage às coisas, né? E começando a pensar o eu, e não assim, o outro me fez isso, o outro, né? Porque a gente tem
a tendência inicial e infantil de associar que tudo é do externo. Então, o autoconhecimento é esse eu, fui eu. Eu atraí tal situação, né? Configurei essa situação aqui para mim, o que isso me traz? Eu reajo assim, eu sinto isso, né? E começar a perceber os seus sentimentos, os seus comportamentos, as suas reações, porque a gente vai saindo do modo automático e vai compreendendo e racionalizando as nossas escolhas, aquilo que a gente faz sem pensou, não, reagi, já fiz, né? Então, autoconhecer é isso, é o que está ali no nosso nível de consciência. O autodescobrimento é um passo além desse consciência, porque a gente tem os nossos processos, né? As nossas questões que vêm dos nossos núcleos aí do inconsciente e que Jung fala muitas vezes, né? Enquanto a gente não se conhece, esse inconsciente nos dirige. Então, buscar esse inconsciente, buscar entender o que está além do que eu faço conscientemente, do que me move, é o autodescobrimento. Então, é um passo à frente nessa interiorização mesmo, em compreender você de uma forma muito mais profunda, né? A gente faz isso quando a gente exercita a mediunidade, a gente faz isso quando a gente faz uma terapia, a gente faz isso quando a gente interpreta uns sonhos, né? Através dos processos terapêuticos, quando a gente vai se conhecendo mais, além dessa consciência, o que está ali no mais profundo, né, dos registros que temos de nós mesmos e somos capazes de acessar esses registros, né, se a gente faz esse trabalho mais profundo de autoentendimento. A autotransformação é quando a gente começa a já colocar na prática esses aprendizados, né, e vai passando por esse processo sem viver esses altos e baixos tão intensos, mas tendo um nível de entendimento da vida que nos permite estar diante desses processos, como a gente falou aqui da felicidade, mas de uma forma mais tranquila, de uma forma com entendimento, vivendo essas experiências como parte do seu processo. Então, a autotransformação é um passo à frente. E é importante a gente entender que quando a gente fala de autotransformação, é um processo gradativo e não linear. A gente começa a se conhecer, vai descobrindo mais um pouco da gente. Naquilo ali a gente atinge um nível de habilidade a lidar com aquilo, mas tem outros, né? Não é de vez. Então, quando a gente pensar esse processo, não pensar assim, eu vou atingir um nível de... Para eu me autotransformar, eu atingir o topo ali da iluminação, né? Ser anjos, né? Digamos assim, que não entendamos assim como anjos, mas ser figuras puras, mas pessoas no processo, e que cada questão da vida vai trabalhando e vai integrando, né? E vem as outras, porque o processo é assim de aprendizado, né? Então, é começar, né? Autoiluminação a palavra iluminar-se, né? No sentido de projetar a sua luz no mundo, né? Estar afim com esse propósito divino, né? Do seu sentido de existir e realizando de acordo com esse propósito divino. E a autodeterminação é o entendimento do espírito e a autorresponsabilidade das suas escolhas, das suas encarnações, do seu processo de aprendizado. Então, são fases, né? E aí a gente vai, para finalizar esse tópico, a autotransformação ocorre quando nos dispomos a pôr em prova o que somos e verificando se o que acreditamos já ter conquistado pode ser posto em prática, né? É quando tem um poema que me lembra isso da autotransformação, eu nunca lembro o nome dele, de que a pessoa vai passeando na rua e cai no buraco. Aí alguém consegue tirar ela do buraco. Aí ela vai passear de novo pela mesma rua e cai de novo no buraco. Alguém tira do buraco. Aí, nesse processo, ela já começa a desviar do buraco, ou sair sozinha do buraco, ou depois mudar de rua, né?
É bem interessante, porque é esse o processo mesmo. É repetindo, errei de novo, agora eu estou entendendo o erro, não, e vai, né, até a gente entende que não precisa cair no buraco, né, e que existem possibilidades, possibilidades de viver cada processo, cada experiência. Tem outro? Pode levar aqui. Pode levar. Aconteceu há uns 20 dias atrás. Me aconteceu há uns 20 dias atrás. E assim, no momento, depois do acontecido, do ocorrido, que eu segui minha viagem, eu imaginei que não, eu falei, pô, Franklin, não foi uma autotransformação. Foi pequena, mas já foi uma transformação. E eu saindo da minha casa, fazendo o primeiro contorno para pegar a paralela, aí vi um rapaz no Uber, muito apressado, aí chegou no fundo do meu carro e pum! Aí eu parei o carro, me acalmei, desci. Ele já desceu de lá parecendo um pitbull. Já veio... Aí eu fiquei parado aqui olhando para a cara dele. É claro que eu também não ia enfrentar, né? Porque o cara tinha quase 2 metros de altura. Aí ele... Aí eu fiquei parado e digo, meu irmão, de boa. Eu só parei porque se eu seguisse, o ônibus iria bater no meu carro. Poderia ser uma coisa mais fatal. Aí ele ficou gritando e o rapaz parado olhando, e ele gritando. Aí daqui a pouco aquilo foi serenando. Aí eu falei, irmão, de boa, ó, vai na paz. Segue tua viagem, vai fazer seu trabalho, que eu também vou fazer o meu. Aí ele pegou, eu dei as costas. Aí daqui a pouco ele, meu amigo, pô, desculpa aí, cara. Aí eu falei, tá. Aí ele, ó, vamos fazer o seguinte, vê aí, vamos aí, eu vou consertar. Eu digo, cara, não precisa não. Ele, não, rapaz, vamos consertar. Eu digo, rapaz, não precisa. O que a gente precisava consertar, a gente acabou de consertar. Eu e você. Ele, como assim? Eu digo, rapaz, eu consertei a minha paciência e você consertou o seu arrependimento. Então, estamos de boa, está tudo consertado. É por aí. É por aí. E assim vem não só os aprendizados, mas assim, exemplos, né? A gente vai dando exemplo. E tendo exemplo para contar na aula. Então, palmas aí para o grupo 1 e 2, né? Que já foram. Vamos para o 3. Pessoal ali. Boa noite. O bom de ser o grupo 3 é que os coleguinhas já falaram várias coisas que a gente pode usar no grupo 3, né? Então, já tem dica aqui para a resposta. E uma dessas dicas que eu acho que é interessante a gente pontuar é que essa consciência do espírito imortal passa justamente por essa percepção de que é preciso desenvolver o autoconhecimento, o autodescobrimento, a autotransformação, a autoiluminação. E o quanto isso nos faz responsáveis pelas nossas atitudes, implicados na construção de um mundo realmente melhor, uma sociedade mais justa, mais colaborativa, em que a gente possa, de fato, trabalhar para o bem comum, né, para aquilo que vai beneficiar a todos nós, entendendo que estamos conectados com princípios espirituais, com um plano maior de desenvolvimento. E uma das coisas que eu acho que é interessante, que a gente falou muito, foi essa percepção de que a gente vai e volta muitas vezes. E que esse personagem que nós somos aqui agora, e que às vezes a gente fica tão apegado a ele e achando que a única forma de ser é essa, quando a gente adquire essa consciência de um espírito imortal, a gente começa a entender que essa é mais uma experiência. Não é a única, não é a primeira, não vai ser a última, é mais uma. E que a gente vai voltar com outro nome, outro corpo e outros desafios, ou os mesmos desafios, se a gente não se melhorar e não contribuir
para que esse mundo também não se transforme, porque esse mundo que a gente vive agora, ele é exatamente o que a gente precisa viver. Então, a gente fica falando desse mundo como se ele fosse algo à parte, que não tem nada a ver com a gente. Ele é exatamente a conexão dos nossos pensamentos, das nossas emoções, do nosso comportamento. Ele está em total ressonância conosco. Então, a proporção que a gente vai se transformando, a gente pode transformar essa sociedade e vir em outras condições. Boa noite a todas vocês, criaturas de Deus. Estou no ciclo 10, cheguei no ciclo 10, e eu vou continuar, vou repetir o ciclo 10, EAD. Vou repetir o ciclo 10, EAD. E eu quero dizer a vocês que continuem, porque quando eu entrei no ciclo 10, não sou mais aquele que entrou no ciclo 10. Então, sob a consciência de espírito que sou imortal, se vocês olharem para mim, vai ser fácil identificar. Sou um espírito imortal. Vocês estão vendo? Sou um espírito imortal. Não é simples assim. Não é. Para a gente tomar consciência, porque há quem diga assim, eu me reconheço espírito imortal. É diferente. Eu tenho consciência de que sou espírito imortal. Isso é um processo. Eu estou no processo de ter essa consciência de espírito imortal, e isso vai me levar à consciência a partir das minhas ações, das minhas relações com a sociedade. Ouvi alguns relatos aqui de envolvimentos sociais. Esses relatos de envolvimentos sociais são excelentes. As questões de guerra e de merda que foi citada aqui, essas questões todas são necessárias para nós nos desenvolvermos, cada um espírito imortal. Essa relação que há com o outro é que nos promove, é que nos leva a desenvolver as etapas de individuação que foi colocada ali, criada lá por Jung, e que ele trouxe que cada um de nós precisa se autoconhecer para se autodescobrir e partir para a autotransformação quando se... Eu descobri que eu tenho uma questão terrível. Bom, descobri. Agora eu vou procurar transformar isso aí. Depois que eu transformo, eu auto-ilumino este ponto. Aí eu vou para o outro ponto. E o processo, a etapa de individuação, ela segue o tempo todo. E nós vamos passando por diversas encarnações, e a cada encarnação, trazendo as habilidades que foram integradas na existência presente para a nova existência. E assim a gente continua. E a gente não vai criar asa de jeito nenhum, nem espere por isso. A gente vai ser cada vez melhor que antes era. A gente vai se transformando a partir das nossas integrações de habilidades no convívio com o outro. Eu tive algumas relações, e eu diria, se eu estivesse hoje como sou, eu teria tratado a minha relação, as que perdi, digamos assim, vamos dizer que eu perdi, de uma forma diferente, e até manteria, ou não. Mas eu, na ocasião, não tive habilidade para lidar com aquelas habilidades. Com aquelas relações. E aí eu preferi sair. Sabe o que significa sair da problemática, sair da situação de enfrentar? Uma hora volta. Ela volta. Uma hora volta e aí tem que resolver isso aí. Ou seja, quando nos depararmos com qualquer uma das situações, devemos sim tratar elas, enfrentando-as para resolver e partir para outra. Porque, olha, gente, tem muita situação para a gente resolver. Muita situação. E se a gente ficar protelando essa, protelando aquela, vai acumulando débitos para resolver depois. Então, se reconhecer espírito imortal não é a questão. A questão é tomar consciência de que eu sou espírito, Adil Lira, personagem, sou espírito imortal,
no personagem Adil Lira. E eu me relaciono com a sociedade hoje com mais consciência do que eu preciso fazer para ser melhor, para resolver as minhas guerras internas. E se cada um de nós resolver as próprias guerras internas, acaba com as guerras externas. Esse é um grande ponto da relação de se conhecer e tomar consciência de espírito imortal e se relacionar com o outro na sociedade. Então, seria isso do grupo 3 que a gente veio trazer. Muito bem. Cada tema, cada tópico dessa aula daria uma aula, não daria? Mas vocês vão ver, viu? Lá até o 10, cada tema que a gente falou aí, com certeza vocês vão encontrar na forma de uma aula para vocês trabalharem. Certamente, todos esses processos. Mas Patrícia falou uma coisa bem interessante, né? Quando ela disse assim, das coisas que estão reverberando lá fora, elas são nossas, né? Porque a realidade material que a gente vive, que a gente está inserido, é projeção de quem? Do espírito. Do que o espírito materializa para que ele configure suas experiências. Né? Então, somos espíritos que estão configurando processos de guerra, de muitas coisas boas também. Mas só para a gente entender que esses processos, como a Dil, né? Como a Dil falou, tudo isso vai mudar lá fora quando mudar dentro. Né? Porque a gente vê muitas vezes assim, a gente não está lá no local da guerra, mas a gente está aqui guerreando com o nosso vizinho do lado, porque ele é um de um lado, o outro é do outro. A gente está guerreando porque um é um político, o outro é outro político, né? Então, de alguma forma, a gente está sempre guerreando, sempre polarizando, né? Quando a gente pode, sim, ter uma visão diferente disso tudo, né? Desse coletivo que move a gente, que move ainda muito intensamente e que faz parte do processo de individuação. Sair desse coletivo, entrar nas sombras, como ele trouxe, é todo esse processo de autoconhecimento. Então, riquíssimas falas hoje. Nem terminou, eu sei que vem mais coisa boa aqui daqui a pouco com o grupo 4, mas saio feliz com as reflexões que vocês estão trazendo, né? Porque é essa a grande questão da gente pensar o próprio espiritismo, o ser, entender o que é existir espíritos, né? É entender, eu sou esse espírito aí, né? Porque a gente estuda por muito tempo a teoria e às vezes demora para compreender para que tudo isso me serve, né? De forma pragmática, no meu dia a dia, no meu processo de crescimento, de transformação, do meu papel comigo e no meu papel com essa sociedade. Né? Então, assim, é bem interessante pensar, e vocês trouxeram assim, reflexões que vale a pena depois de vocês, né, todos pensarem e levarem isso para a vida de vocês, porque é mais do que saber que o espírito foi criado, que o espírito, aquele ser lá longe, né, que o espírito se comunica, é trazer tudo isso para esse eu, integrar mesmo na consciência de cada um aí, em cada coisa, gente, nas relações, como ele falou, em casa, né, é fácil ser esse ser diferenciado no ambiente onde todo mundo está pensando igual. Mas aí a gente vai para a vida. A gente não convive só dentro do centro espírita, onde todo mundo está aqui tentando, né, buscar algo e existe um ambiente que já propicia uma certa paz, uma certa tranquilidade. Mas a gente precisa ser esse ser em todo lugar que a gente circula, em todo lugar que a gente vive o dia a dia, as nossas experiências, né? Então, isso é levar esses princípios e a consciência dessa imortalidade para a sociedade, né? Eu vou passar aqui, não tem muito o que a gente completar, eu acho que foi muito coerente a fala aí dos dois, somou, né, uma com a outra, mas essa sociedade espírita seria essa sociedade regida por princípios e não, né, por crenças, por uma religião em si. Mas espíritos empenhados em se aperfeiçoar e não em se salvar, né, em ser bons aqui e agora,
como ele falou, né? Melhor do que eu ontem. Sem privilégios ou distinções. Pacífica, não passiva, né? A sociedade requer movimento, requer transformação, requer mudança, mas tudo isso pode ser feito, né? Sem violência e tendo encontrado essa paz, né? Como estado de espírito. E aí a gente tem um grande exemplo, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E aí a gente tem um exemplo de Gandhi. Então, para a gente pensar assim, existe, né? Existem exemplos, tem exemplos que a gente pode já enxergar essa paz reverberando, essa busca interna sem guerrear, sem estar o tempo inteiro guerreando consigo mesmo e com o outro. Vamos de 4. A gente já bateu palma com o grupo 3 já, né? Bate de novo. Bora pro 4. Boa noite a todos. Eu vou te falar, viu? Depois de Patrícia puxar o gancho que a gente teve muita coisa a retirar do 2 e do 1, e Patrícia falar tão sabiamente, e depois a Edil trazer toda a reflexão dele, ficou um pouquinho mais fácil. Pescar melhor. Não, porque francamente eu acho essa pergunta difícil de responder. Quer falar primeiro, Patrícia? Então vamos lá, gente. Boa Cristiane. noite. Eu acho que a discussão do grupo foi bem interessante. E não está ouvindo? Ou sou eu que estou falando muito baixo? A gente troca, a gente vai revezando aqui. Pronto, boa noite, gente. A discussão do nosso grupo foi bem pertinente, bem interessante. Cada uma trouxe um ponto de vista diferente e enriquecedor. E eu acho que quando a gente se dispõe a dialogar em grupo, ouvir a voz do outro, o entendimento do outro, a gente vai se completando, se complementando, né, e construindo uma possibilidade de novos conceitos. Eu acho isso fantástico. Bem, primeiro assim, eu queria que a gente pensasse em 2 segundos por que é que nós estamos aqui. Passou 2 segundos, não pode mais pensar, acabou o tempo. Pois é, cada um de nós veio aqui com uma intenção, com um propósito, né? Esse propósito pessoal perpassa pelo papel de uma instituição espírita, né? E como disse meu colega Guilherme, o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3 constituem também núcleos e elementos que nos fazem entender por que o papel de uma instituição espírita ele existe na sociedade, né? Então, a gente tratar dos princípios da busca da felicidade, do autoconhecimento, desse entendimento de espírito imortal, perpassa pelo papel da instituição espírita em nossas vidas e na sociedade, né? Bem, alguém disse assim, a discussão em grupo foi massa, mas na hora de colocar no papel, ficou faltando. Eu acho que o papel e a escrita, às vezes, não traz a emoção e o entendimento da discussão, né? Então, nos perdoe se faltar um pouco disso. Mas o que a gente conseguiu condensar em ideias foi o seguinte. Esse papel da instituição espírita, ele perpassa pela questão dos conhecimentos espíritas, baseado no aspecto tríplice da doutrina. Ele perpassa pelos conhecimentos, pelo autoconhecimento. Ele serve e tem um papel social diante da comunidade. Ele traz a perspectiva da educação, da autoeducação, da busca pela educação, numa perspectiva de espírito imortal.
Ele traz um núcleo educativo que proporcione uma visão ampla da doutrina espírita, da condição do ser humano, para que busque o seu aprimoramento espiritual. Ele traz em vivências e lições de amor na prática. Ele traz o entendimento e a compreensão do que é a caridade e por que ela é necessária e por que ela está linkada muito com a fé. Né? Não existe a caridade sem fé e não existe a fé sem a caridade. Está lá no Evangelho. Orientação para nós, enquanto seres imortais, enquanto espíritos imortais. Traz a consolação. É um papel também da instituição espírita, consolar, porque nós precisamos desse consolo. E a doutrina espírita traz isso. Bem os digam aqueles que perderam seus entes de forma inesperada, seus filhos, seus pais, seus amigos, e que a gente sabe que é uma realidade, mas que nós sentimos, porque nos traz o elo do sentimento, do amor. Então, a instituição espírita também tem esse viés de estar consolando, de estar acolhendo, de estar buscando trazer para si quem precisa desse consolo. Mas ela também tem o papel de curar, e curar no sentido físico e no sentido espiritual. Curar enquanto um ser imortal e curar enquanto um ser vivente, humano, encarnado nesse planeta. Traz também o encontro consigo mesmo e a busca da sua evolução, que é o que é missão final de todos nós, né? Buscarmos a nossa evolução. Então, vocês não vão ter como negar que o grupo 4 conseguiu passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, para poder trazer essa ideia geral de qual que é esse papel da instituição espírita numa sociedade. Uma última coisa assim, que eu gostaria de falar é que a instituição espírita ela permite que a gente caminhe pelo viés do conhecimento teórico enquanto princípio, mas também nos propicia a ação do sentir. E sentir é importante. Sentir, pensar e agir, né? São as condições para a gente ir em busca dessa evolução. E é o que a instituição espírita nos permite fazer. E, no final das contas, estamos nós aqui no básico, ainda por enquanto, com os nossos coleguinhas do 10 nos inspirando para chegar lá, nessa busca desse sentir, desse pensar e desse agir. Porque não existe uma forma de entender o conhecimento que se desvincule desse tripé. Né? Todo conhecimento ele tem que estar linkado com o racional, ele tem que estar linkado com o sentir e ele tem que estar linkado com o agir. Quando a gente consegue coadunar essas três situações, a gente consegue trazer esse papel da instituição espírita para a sociedade. Né? Eu acho que foi um pouco disso que a gente discutiu, né, Guilherme? Me ajude. A gente discutiu um pouco disso tudo também. Ali dentro do grupo, eu cheguei a comentar que, na minha visão, no meu sentir, a Casa Espírita ela funciona como um sistema de alfabetização. É uma coisa que eu estou falando assim, mas no sentido de que te traz uma primeira palavra do que seria todo aqueles princípios lá do livro espírita, do livro dos espíritos, mas que dentro dessa alfabetização você tem um caminho, tem uma estrada também para se formatar estudos científicos, defesas de teses, aprofundamentos extremamente complexos, discussão da existência de Deus, discussão da existência do limite da matéria, coisas que Cristiane chegou a comentar de um trabalho publicado esse final de semana.
Então, retrocedendo assim tudo o que ela falou, além de ser amplo espaço de exercício da caridade, de movimentos sociais, de exercício da fé íntima, pessoal, de cada indivíduo, também como da fé coletiva, eu vejo que a Casa Espírita ela é um celeiro de formação, de alfabetização, de direcionamento das pessoas, como Cristiane bem falou, né, para justamente a gente buscar essa evolução, né, que a outra colega falou mais cedo, que é uma evolução que a gente não pode fugir, porque ela está presa ao que nós realmente somos de fato. Então, se nós, de fato, eu posso não ser um pouco estressado no trânsito, como o meu amigo ali foi sorteado em ter um dia de estresse no trânsito, mas existe uma pessoa estressada no trânsito, e isso, somado e dividido, traduz-se na nossa sociedade, né? E tem pessoas que são realmente estressadas por natureza, tem pessoas que são estressadas até por doença, e seja qual for o fator, isso corresponde à nossa vibração, à nossa realidade. Então, a instituição espírita como um todo, assim como outras instituições, assim como outras ciências, assim como outras religiões, ela é um instrumento do aperfeiçoamento pessoal, do aperfeiçoamento interpessoal, né, das pessoas, de forma bilateral, de forma múltipla, e chegando ao aperfeiçoamento da nossa sociedade, das nossas religiões, das nossas ciências políticas, das nossas ciências econômicas. Então, tudo pode ser desdobrado de uma primeira discussão, de uma primeira pergunta do que é Deus, do que é o Espírito. Então, você tem o básico e tem um caminho também para discussões infinitas. Muito bem, né? O menino disse que me chamam de lagartixa, porque eu fiquei balançando a cabeça, hoje eu fiquei igual a lagartixa balançando a cabeça. Exatamente, gente, foi perfeita a colocação aí de vocês, né? O Espiritismo tem essa diversidade, porque tem esse tripé de ser ciência, de ser filosofia, de ser religião, né? Foi sendo compreendido de acordo com a necessidade, digamos assim, do que se propõe, vamos dizer necessidade não, vamos dizer proposta, né? De cada casa espírita que surge, né? Então, assim, tem esse diferencial que trazer para as pessoas essa consciência da imortalidade, né? Então, cada casa vai ter um foco de trabalho. Se vocês forem em cada centro espírita em Salvador, vocês vão perceber diferenças, né? Pelo foco, né? Da caridade, da educação, da saúde. A gente vai ver de tudo acontecendo numa casa espírita, nesse sentido da palavra que vocês bem usaram aí, que é a educação do ser humano, né? Que é a nossa educação. Então, não vou ficar repetindo, né? A gente, vocês trouxeram muito bem aí cada tópico. Só lembrando que o único conceito básico de toda casa espírita é estar norteado pelos princípios de Allan Kardec, né? Então, é o que configura ser uma casa espírita. Disseminar as ideias e formar pessoas conscientes e que se tornem espíritas pelo exemplo. Então, o papel da casa espírita não é doutrinar pessoas, é transformar pessoas, né? Então, assim, que você se torne aquela pessoa que quando o outro vê, poxa, né? E deseja ser, né? Pelo exemplo, sermos espíritas pelo exemplo e não pela pregação. Não precisamos estar doutrinando as pessoas, né? Pregando para as pessoas. Então, levar essa consciência. E como a gente não colhe a verdade, não se deve colher a verdade, né? Nem engaiolar numa ave, é esse papel mesmo de levar, né? De ser sementes, eu brinco sempre assim, né? Somos essas sementes. E a gente sai daqui
polinizando jardins por aí, né? Então, é ser esse espírito, ser esse exemplo, por além dos portões. Aqui dentro tudo é mais fácil, mas para além desses portões, né? E construindo essa realidade, porque é possível estar nesse estado, é possível levar essa vida assim. Basta que a gente comece, né? Comece pela nossa, preocupando primeiro com o eu, né? Comece dentro, que o fora vai acontecendo por, como o povo diz, né? Por osmose, né? Por consequência, não por o meu desejo é transformar o externo. Não, comece dentro. Comece olhando para você, comece se compreendendo, compreendendo sua realidade, compreendendo aquilo que te acontece. Que quando a gente vê, né, tem aquela música que a tradução é do Roupa Nova, mas ela é de Michael Jackson, que fala assim: se você começar, outros vão te acompanhar, né? Então, comece com você mesmo. Então, a gente encerra essa parte das aulas. Essa é uma passagem do Evangelho, né? Que o amor está por toda parte na natureza, que nos convida a exercitar. Esse negocinho ali não está deixando, né? Nossa inteligência. Encontra-se até nos movimentos dos astros. É o amor que adorna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o sono à dor. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é esse sentimento aí maior, né? Que a gente deve, como já diz ali na frase da nossa casa, é a força propulsora do universo, e a nossa busca essencial. Então, a gente encerra essa primeira parte, né? Palmas para aqui para o 4, né? Foi uma discussão muito, muito rica. Vocês vão ver muito esses temas ainda aí pela ULI sendo, né, aprofundados nessa caminhada aí, que é essa proposta principal da ULI, que é a consciência, né, de ser espírito imortal. A gente vai fazer ainda algumas dinâmicas aqui com o trabalho do básico. Não estou mandando o pessoal do 10 sair. Fiquem à vontade para ficar, né? Mas sei que tem os horários, não sei se vocês têm outras atividades ainda hoje na casa. A gente fechou essa primeira parte aí. Quero agradecer a presença de vocês. Levanta aí para eu saber quem são, porque vocês chegaram alguns depois, eu não vi. Galera está se formando, gente, na ULI, né? Concluindo a jornada de 5 anos. Então, que seja mesmo de inspiração para vocês, para continuarem, para daqui 5 anos estarem aqui com a gente no auditório, na última aula, com o pessoal que vai chegar, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Mas fiquem à vontade, viu?